ok? Lembrando, né, a gente vai fechar o áudio de todos, mas não se sintam encabulados. Quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, pode, claro, levantar a mãozinha, pode mandar no chat, ou pode abrir o áudio e perguntar. A gente vamos fazendo aqui um bate-papo ao vivo e a cores com o Anderson. Anderson, muito bem-vindo, a sala é sua. Muito obrigado, Carlos. Bom, pessoal, boa noite. Como vocês passaram aí essa semaninha? Espero que bem. Vamos começar pelos avisos. Lembrando, o Carlos vai passar no chat o link do Drop Drive para pegar aí essa apresentação que vocês estão vendo, um material em inglês, um PDF com todo o Blue Oceans e um material de apoio com todos os links que eu vou falar, que eu falei e vou falar aqui durante o curso, tá? Lembrando que o material PDF do Blue Oceans ele está em inglês, mas lá ou no site o online é em português, ok? O inglês é um pouco mais parrudo, tem mais informação, que ele é, digamos assim, um material de referência. Para quem tem aí domínio de inglês, recomendo, vale muito a pena. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estejam à vontade para perguntar, vocês podem abrir o microfone e perguntar, levanta a mãozinha. O Carlos vai estar me ajudando nessa questão aí. Ele vai também estar vendo se aparece alguma pergunta no chat, alguma coisa assim, e ele vai estar também intermediando, ok? E aí, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos começar? Então, vou dar continuidade. No primeiro módulo, nós fizemos uma breve introdução, falamos dos recifes de corais, do shark finning, e agora, para continuar, nós vamos falar dos oceanos de plástico, áreas de proteção marinha e fazer um encerramento. Na introdução, eu falei uma coisa e, para quem já acompanhou, viu que eu repeti o tempo inteiro e eu vou continuar repetindo, que nós temos aí 3 coisas que a gente vai ter que pensar, nós precisamos ter essa consciência, são as mudanças em nível pessoal, as mudanças em nível de comunidade e de nível de governo, né? Então, a gente tem que fazer o máximo possível para conseguir mudar as coisas aí que estão erradas, tá? Pequenas mudanças podem ajudar. É lógico que toda mudança é bem-vinda, nem toda mudança tem um efeito imediato, mas não podemos desistir, a gente tem que estar sempre lutando, correndo atrás da coisa para que fique melhor, tá? Então, vamos começar aí com os oceanos de plástico, né? Ou plásticos nos oceanos. Eu vou começar essa introdução de uma forma, até nem tá aí, diferente. Quem aí se preocupa com o acidente que nós tivemos aí, o acidente nuclear de Chernobyl, Fukushima? É algo que para vocês traz alguma preocupação, que traz um medo? Eu Eu se acredito, preocupo. eu acredito que sim, né? Por quê? Né? Primeiro, tudo bem que o nuclear é uma coisa bem pior, bem mais imediatista, né? Mas ele tem uma coisa em comum com o plástico, que é o tempo que a gente vai levar para se livrar desse problema, né? Então, uma área contaminada por radiação vai passar séculos, provavelmente, até ficar totalmente isenta. E o plástico, infelizmente, nós temos esse problema. É um material relativamente novo, que a gente ainda não tem uma certeza absoluta do que vai acontecer com ele, mas já estamos vendo alguns efeitos aí bem ruins, tá? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar aí sobre a morte pelo plástico, né?
nos oceanos, no caso, comemos milhares de pedaços de plástico atualmente. Não sei se vocês já estão a par disso, mas é bem complexo. O sal que você ingere pode estar contaminado com plástico, e estudo mostra que podemos estar contaminados por microplástico, assim como os oceanos. A coisa tá feia, né? É bem pior do que a gente imaginava, né? Então, o que é um plástico, né? Ele é uma cadeia, é uma invenção do homem, tá? Você não, o plástico hoje que nós temos, o que nós usamos, a sacolinha de mercado, etc, tal, não é uma coisa que você tem aí na natureza, é uma coisa que foi manipulada, foi feita pelo homem. Ele pode ser feito aí a partir de petróleo. Hoje existem plásticos, inclusive, por coincidência, ontem eu fui fazer compra, estava no Carrefour, aí eu vi lá o plástico biodegradável para banheiro. É mais caro, mas eu comprei, né? E não é fazer dar uma de eu sou legal, mas eu até então nunca tinha visto. E aí eu vi para comprar, falei, por que não, né? Então, quer dizer, é aquilo que eu falei de pequenas mudanças, tá? Então, quando você implementa essas pequenas mudanças, começa pelo teu cotidiano, teu dia a dia, isso lá na frente pode e vai fazer diferença. O plástico, ele é, então, um material inorgânico, é um polímero, ele é feito aí através de processos químicos ou de extrusão, e é um material muito resistente. E normalmente não é biodegradável. Esse plástico, o normal que a gente vê, se ele não for marcado como sendo biodegradável, ele realmente não vai se desfazer, né? O que é biodegradável? Bio vem de vida, né? E degradável de se desmanchar. Então, ele, digamos assim, é algo que desmancharia sozinho na natureza. Como, por exemplo, uma fruta que cai no chão, ela vai se degradar, ela vai se transformar, ela vai virar até nutriente para o solo, tá? Já o plástico não, ele vai ficar ali. Tudo bem? E vamos falar também da evolução do plástico. Vocês veem que eu vou e volto, eu atropelo a aula, mas é assim mesmo. Então, aqui, invenções do século XX, né? Que todas aí estão ligadas ao plástico. As meias viscosas, começou aí na Alemanha em 1910. Depois veio a produção comercial do poliestireno, também na Alemanha. O nylon, aí já nos Estados Unidos, e aí ele já deu um toque aí da produção em massa, né? O nylon, existem vários tipos de nylon, de plástico, né? Passando por iPad já tudo bem. Oi? Não entendi. Qualquer coisa aí, falem novamente, tá? Os Estados Unidos começou a produzir em larga escala o nylon, e aí você tem diversos tipos de plástico também para diversos tipos de aplicação, né? Depois veio a famosa Tupperware, né? Então, Tupperware, quem não tem uma Tupperware em casa, né? Uma Tupperware. Eu tenho um monte, adoro, e tenho ciúmes das minhas. Sempre que posso, eu vou trocando por vidro. Porém, tem um grande inconveniente na de vidro, né? A questão de ocupar espaço, de ser mais frágil, né? Se você bater ali sem querer, você pode quebrar. Não que o plástico também não quebre, né? Se você tirar do congelador um pote que está há muito tempo e deixar cair, ele vai quebrar. Então, mas existem opções aí, né? Como eu digo, é questão de mudança. Aí temos aí o saco de poliestireno, que mantém os produtos secos, né? Normalmente usado para embalagens. Depois vem a espuma de poliestireno.
E aí você começa a aparecer o plástico de uma outra forma, né? No colchão, você vai ter no carro, em diversas coisas dentro do carro, desde o banco, o volante, aquela parte macia do volante, normalmente é uma espuma por debaixo. Então você vê que o plástico, ele tomou a nossa vida. Hoje, se você olhar ao seu redor, você vai ver inúmeros materiais que, se não forem inteiramente de plástico, com certeza tem pelo menos uma partezinha em plástico. Então, o plástico, ele por ser muito versátil e barato, ele acabou tomando lugar aí na nossa vida e veio para ficar, né? Aí você tem os Legos, as Barbies, né? Neil Armstrong, quando pisou na Lua, plantou uma bandeira de plástico no solo lá, né? Então a gente já conseguiu colocar plástico até na Lua, né? Os primeiros telefones celulares, coração artificial, então, e assim vai. Você vê que o plástico ele está presente na nossa vida assim de uma forma absurda, né? Roupas, de tudo. Já no século XXI, o uso de produtos plásticos explodiu. E desde o ano 2000, nós criamos mais itens de plástico do que nos 2 séculos anteriores juntos. Então, é aquilo que eu volto a dizer. Ele é um elemento muito prático, barato, fácil de produzir, de manusear, de moldar as necessidades. Pelas características químicas, você vai combinando ele com outras coisas para ter resultados que você precisa. Então, realmente é um elemento aí que vai ser muito difícil nós substituirmos. Daí a importância da gente pensar realmente o quanto nós precisamos ter ele na nossa vida. Se é para o uso em alguma coisa que é durável, que fique, né, com você por muito tempo, é legal. Agora, por exemplo, a sacolinha de mercado. Quem não tem o hábito, e eu me incluo nisso, de usar sacolinha de mercado como sacolinha de lixo para casa, né? Você usa num banheiro, numa cozinha, etc. Põe o lixinho lá, dá um nó e lixeiro, né? Daí é importante a gente começar a mudar as coisas. Eu comecei a carregar, eu carrego uma mochila quando eu vou para o trabalho e tal, e nessa mochila eu tenho, além de algumas sacolinhas de plástico, eu tenho também sacolas reutilizáveis, para não ter que comprar o saquinho plástico, não ter que pegar no mercado. E não é porque passaram a cobrar, não, porque o preço é ínfimo, então não influencia no teu bolso. Mas realmente eu falei, poxa, eu acho que eu poderia mudar esse hábito na minha vida. E olha, eu não lembro quando foi a última vez que eu comprei uma sacolinha. Faz muito tempo que eu não compro mais sacolinha. Aí vem aquela história do cestinho de lixo. Aí eu passei a ter falta do plástico, do saquinho para pôr lixo, né? E aí eu comecei a comprar saquinhos e ontem, como eu estava comentando, eu me deparei com o biodegradável, com o plástico ecológico. Então, quer dizer, são mudanças, a gente vai mudando, se adaptando, sempre para melhor, é claro. Então, temos diversas coisas que nós podemos fazer aí para se adaptar, para melhorar, tá? É sempre pensar na questão de mudança no nível pessoal, o que a gente pode mudar em nível pessoal, na nossa comunidade, nosso grupo de amizades e até mesmo nível governamental, cobrar dos nossos políticos, procurar eleger um cara que tenha algum tipo de consciência ambiental para que isso aí não vire o nosso grande pesadelo no futuro, que aliás já é um pesadelo, né? Mesmo na indústria de mergulho, nós usamos muito plástico. Se vocês olharem nossos equipamentos, tem bastante plástico neles, no colete.
os quick releases, né, de fechar a barrigueira aqui, o peitoral, são de plástico, você tem coisas de nylon, você tem ali diversos materiais de plástico. Então, nós mergulhadores temos que ter também essa consciência de o quanto nós podemos abusar ou não desse material, sempre usar de uma forma racional, evitar o descarte e sempre procurando trabalhar para melhor. Tranquilo até aqui? O custo ambiental do uso do plástico. Primeiro, então, começa pela decomposição que eu estava comentando com vocês, né? Infelizmente, o plástico, e não é só ele, a bituca de cigarro também é bem ruim, mas ela não é tão ruim quanto o plástico. Qual o grande problema? A bituca de cigarro ela vai ficar lá também séculos sem se desmanchar. O plástico... Oi? Tá. O plástico, ele não vai se decompor, mas ele tem um problema. Ele, com o atrito, com o tempo, a influência de sol, de calor, de frio, pressão, ele vai se quebrando, ele vai formando microplástico. E aí, o microplástico, a tendência dele é ficar cada vez menor. Ele vai ficar mesmo microscópico, como o nome diz. E isso é um problema. Imagina algo microscópico que não se dilui e não pode ser decomposto pela natureza. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar por aí. E quanto mais nós tivermos, maior vai ser a percentual desse microplástico espalhado pelo planeta. E daqui a pouquinho vocês vão ver o grande problema nisso. Outra coisa também que o plástico influencia muito são na vida dos animais marinhos. Então, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma foto, filmagem, reportagem de uma tartaruga engasgada com plástico ou presa numa rede, um peixe preso, e não é só questão de seres marinhos, pássaros presos, às vezes também com coisas em redes, restos de rede, engasgado com plástico. Então, você tem a tartaruga, por exemplo, ela vê um saquinho de branco boiando, ela acha que é uma água-viva, ela vai lá e engole. E aquilo não é uma água-viva, aquilo vai ficar no estômago dela, aquilo não vai se dissolver. Vira um problemaço. Tem muito animal morrendo por conta desse erro de identificação desse plástico, e isso falando ele na forma bruta, ele na forma dele original. Nós vamos mais para frente falar sobre o plástico na forma pior que ele pode ter, que é o microplástico. E aí você começa a ter baixas por isso, né? Você começa a ter problema, você começa a desequilibrar a ecologia, o meio ambiente. Isso nos traz um outro problema, que é a questão do turismo. O plástico influencia também no turismo. Quem é que vai querer viajar, fazer uma trilha, fazer um mergulho num lugar que é todo sujo, cheio de restos de plástico, de saquinho, de embalagem, de copinho? Isso também pesa, tá? É lógico, a pessoa vai procurar um lugar mais intocado. O problema é que cada vez que o ser humano ele vai para um lugar mais intocado, mais selvagem, se ele não tiver critério, ele está levando aquela poluição para lá. Teve até uma coisa interessante,
até quem já assistiu, tem Chef's Table, que é um documentário da Netflix. Esse aí não está naquele material de apoio que eu não lembrei na hora de fazer. E num dos chefes que eles mostram, né, mostram vários chefes de cozinha aí do mundo, mostra o Alex Atala. E ele tem um trabalho muito legal com a população indígena e tal. Só que depois de um certo tempo, ele começou a perceber muito lixo, muito resto de embalagem e tal, ali na região dos índios. E ele foi dar uma bronca nos caras, falou: pô, meu, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão acabando com tudo, vocês estão poluindo. O índio virou para ele e falou: peixe não vem com embalagem, embalagem de peixe é escama. Aí falou: ah, o palmito, a embalagem dele é a casca. É você que está trazendo essas coisas para gente. Então, quer dizer, ele, na boa vontade dele de ajudar, de levar comida, ele também estava levando lixo e ele não ensinou a eles, não tinha feito um trabalho com eles para que evitasse esse descarte irregular, essa coisa do se tornar um problema. A ajuda se tornou um problema em certo ponto. Aí ele começou a trabalhar sobre isso e ele tem uma iniciativa bem legal. Então é aquilo que eu falo, a gente às vezes a gente faz as coisas, não é por maldade, não é de caso pensado. Acontece, né? A gente às vezes não vislumbra lá na frente. Então por isso que eu sempre falo e vou continuar batendo nessa tecla, temos que ter aí mudanças, tá? No comportamento, no modo de pensar. Tranquilo, beleza até aí? Lembrando que quem quiser fazer uma dúvida, qualquer coisa, perguntar uma dúvida, fazer uma sugestão, um comentário, é só se pronunciar ou pedir aí a palavra, o Carlos põe aí para falar. Então, olha lá. Essa mudança começa reciclando. É claro que em casa fica difícil da gente ter aí um lixo para cada tipo de material. Fica. O que eu, pelo menos, faço aqui? Eu faço 2 tipos de coleta. Coleta do lixo orgânico e lixo de banheiro, e a coleta de tudo que é reciclável. Isso eu faço separadamente. Porque eu aqui, nem todo, não sei se todo bairro hoje já tem, mas eu aqui tenho aí, acho que 2 ou 3 dias por semana que passam a coleta seletiva e 3 dias a coleta normal. Então, isso já é uma coisa que ajuda bastante. Mesmo que você esteja misturando ali o plástico com o vidro, com o papel, se ele está indo para o caminhão de coleta de seletiva, já é um bom início aí de conversa, porque pelo menos vai para o lugar onde eles vão fazer a separação e o reuso de cada coisa ou o descarte correto. Tranquilo até aqui? Impacto econômico. Por que, mesmo sabendo que o plástico é um problema, muita gente acaba se recusando a trocar, né? A gente vê principalmente isso na questão dos comércios e restaurante, por exemplo. Eu lembro de um amigo que é chefe de cozinha comentando, quando começou essa questão da proibição do canudinho e tal, que era um problema, porque o canudo ecologicamente correto é caro. Então, é um custo bem mais alto para o restaurante, e a gente, consumidor, nem sempre vê com bons olhos esse acréscimo de custo, né? Uma opção que nós temos, é claro que é um saco, por exemplo, é carregar nosso próprio canudo. Aí na foto você vê, por exemplo, um canudo de metal junto a canudos comuns. E isso é só um exemplo, tá? Tem várias coisas. Então, é uma atitude que você pode ter. É inconveniente carregar, aí você usa no restaurante, depois tem que ir até o banheiro, dar uma lavadinha para depois levar embora para casa. Sim, né? Tem esses problemas. Mas temos que pesar aí o custo e o benefício dessa atitude. Garanto que você vai estar fazendo diferença, sim,
não usando um canudinho, tá? Pode não parecer, mas todo e qualquer plástico que deixa de ser jogado no lixo, ele faz diferença. Um outro exemplo, existem também os exemplos corporativos que eu acho muito interessante. Eu trabalho no governo do estado e nós tínhamos, foi feito um trabalho muito legal de conscientização em cima desse tipo de coisa. No bandejão, nós tínhamos lá o copinho descartável de plástico. Eles tiraram, aboliram. Dentro do bandejão não tem mais esse tipo de copinho. Hoje é usado um copo de fibra de coco, que ele é próprio para lavar na máquina de lavar, etc. Tal. Então, ali, naquele ambiente, não tem mais o descartável. E evita-se ao máximo o uso de itens descartáveis. E, no geral, foram feitas campanhas para que as pessoas passassem a levar suas próprias canecas reutilizáveis. E quando você vai na copinha pegar lá um café, um chá, uma água, você utilizar a sua caneca. Tanto é que nas áreas que só atendem, por exemplo, o bebedor, que só atendem funcionário, que não teria ali um visitante naquela área, não tem nem um dispenser de copo de plástico, que é justamente para fazer com que a pessoa realmente pense em usar uma garrafinha ou uma caneca e evitar de estar produzindo lixo. Tá? Então, são pequenas atitudes, são programas de conscientização que vão fazer a diferença. Mas nem tudo está perdido, não é mesmo? Nós temos aí ações de cleanup, né? O 18 de setembro é o cleanup mundial, o Dia Mundial do Cleanup, tá? Cleanup Day. E o cleanup, ele não é uma coisa que a gente faz aí só no mergulho, tal. A gente faz também em terra, em trilha, etc. Lá no college eu já participei de alguns. A gente sempre procura fazer cleanup. Paraty, para quem costuma mergulhar ali, Paraty é um lugar até que bem limpo em relação à questão de plástico no mar ali, tal, lixo, porque o pessoal está não só no dia do cleanup, mas o mergulhador em si, hoje tem uma consciência muito grande de que se achar lixo, trazer de volta, né? Então, isso evita muito. O barco que a gente faz operação, por exemplo, há muitos anos eles não dão mais copinho descartável. Você, quando chega no barco, eles te dão um copo, né, de plástico, uma caneta, você marca seu nome, e ali no final de semana você vai usar aquele copo e assim evitando de criar lixo, né, de jogar plástico na natureza. São essas atitudes que ajudam muito. Políticas públicas, tá? Então, por exemplo, a proibição do canudinho é uma política pública. A questão de quando a sacolinha foi obrigado a cobrar pela sacolinha, o mercado foi obrigado a cobrar, é uma política pública, né? Para fazer com que as pessoas evitem de pegar aquela sacolinha e usar como saquinho de lixo e estar jogando na natureza. As sacolas ecológicas, hoje todo o mercado tem para vender a sacolinha, então ela eventualmente é um pouquinho cara, mas você tem que pensar que é uma coisa que você vai usar por anos. Eu tenho duas que eu perdi a conta de quantos anos eu tenho, acho que pelo menos uns 10 anos. Então, quer dizer, não é uma coisa que estraga, é uma coisa durável, vale a pena. E, como eu estava comentando até lá no caso do meu trabalho, responsabilidade corporativa, muitas empresas hoje têm essa consciência ecológica, e trabalho em cima de evitar e reduzir a quantidade de descarte de lixo para que possa colaborar também aí com a questão do meio ambiente. Pessoal, tá tudo bem por aí? Como é que estão? Vou tomar como um tá tudo bem. Opções alternativas ao plástico.
Ou seja, o plástico ele é uma coisa super barata, super popular, mas existem opções, né? E tem formas da gente poder aí substituir. Então, garrafas de vidro, por exemplo, são fáceis de reutilizar, né? Reciclar, se for o caso. Então, eu, por exemplo, eu tenho em casa aquelas garrafas de suco são ótimas, né? Depois você pode usar para pôr água, o que quiser. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha garrafinha, para onde eu for eu levo ela, em vez de ficar comprando garrafinha de água, eu uso ela, eu reabasteço. Além de que hoje muitos lugares já tem o bebedor que você pode ir lá abastecer, tá? Lona e algodão pode ser usados aí para criar sacos de transporte. Então, como eu te disse, existem outros materiais. O bambu, como eu já tinha falado, que existe aí, que você pode fazer tecidos, e a fibra, né, a fibra do bambu, como a fibra do coco também pode ser usada, ela é muito usada hoje para fazer copinhos, proteína de leite. Então, penas, subprodutos que sobram em outras fabricações de outros itens. Existem aí N novidades. Nós temos aí muita gente trabalhando, pesquisando, desenvolvendo soluções, possíveis soluções, tentando aí a chegar a um consenso de um material que seja pelo menos biodegradável, né? O grande problema do plástico é justamente o final dele, né? Que a princípio não temos um final. Então isso é um grande problema, porque é um material barato e não é só pelo preço, né? Muitas vezes a solução que nós vamos ter aí, ela pode ser cara, mas não é tanto isso que pesa, é que nem sempre você tem uma opção ao mesmo nível, tá? Então, por isso que é importante procurar sempre pensar em o que eu posso reduzir no uso do plástico. Qualquer coisa que você conseguir reduzir, mudar o seu hábito, já ajuda. Então, como fazer diferença? Considere o quadro maior, né? Aquela questão que eu estava falando, por exemplo, do canudo. Poxa, é um saco, canudo, ter que levar o meu, lavar. Bom, primeira pergunta, eu realmente preciso usar um canudo? Tá? Aí a segunda pergunta, bom, eu preciso usar um canudo. Precisa realmente ser aquele descartável de plástico? Mesmo porque tem muito lugar que você já não acha, né? Ele já, o próprio comerciante descartou, não tem mais. Ou ele tem a versão cara ecológica, que normalmente não tem, ou ele realmente não tem mais. Ele vai te dizer, olha, sinto muito, mas eu não tenho canudo. Então, nesse caso que você realmente precisa, ou porque tem uma criança, etc., considerar o uso de um canudo reciclável ou de metal, por exemplo, que você vai lavar e está sempre usando. Faça uma auditoria nos itens que você usa sempre ali, que você usa diariamente, né? Veja dali daqueles itens o que pode ser substituído, né? Ou usado menos. Minimize o uso de saco plástico, né? Aquela história que eu falei, uma sacolinha reutilizável ajuda muito. Recicle o que puder. Então, primeiro, se você for descartar qualquer coisa, sempre usar o lixo reciclável, tá? Diga não aos plásticos indesejados. Então, por exemplo, eu estava falando que eu vi o saquinho de lixo biodegradável. Então, dê preferência a comprar o biodegradável do que o comum. O comum é mais barato, mas o custo desse mais barato é muito alto, tá? Ele vai ficar nos assombrando. Então, gasta um pouquinho mais e usa o mais caro, mas que é biodegradável. Apoie as iniciativas locais, né? Então,
participe de um cleanup, iniciativas de redução de uso de plástico, etc. Tem muitas coisas que você pode trabalhar aí, muitas iniciativas, muitas ações que você pode estar ajudando e participando direto ou indiretamente. A coleta de lixo, como eu estava falando do cleanup, o cleanup é uma coisa que não só o mergulhador faz, mas também a pessoa que faz trilha, a pessoa que frequenta a praia, né? Então, leva ali um lixinho, tal, tudo que você usar durante a sua estada ali na praia, coloca no lixinho, leva de volta e descarte de forma adequada. Não deixe na praia, né? Não faça que nem o pessoalzinho que enterra. Não é legal. E encontre soluções simples, tá? Então, existem problemas que a solução é simples. A sacolinha tão famigerada, nós temos aí a sacola descartável, né? A retornável. Nós temos aí a que você pode carregar com você. Então, às vezes, a solução é muito simples. A gente, às vezes, não parou para pensar, tá? Tranquilo? Como eu posso ajudar? Olha lá, novamente, hein? Mudança em nível pessoal, de nível de comunidade e nível político. Sempre, sempre atento ao que pode ser mudado e nesses 3 níveis. Temos aí várias instituições, programas que trabalham muito em cima disso. Tem, por exemplo, a Operação Ondas Limpas, do Sea Shepherd. Aliás, eu gosto muito do Sea Shepherd. Eles são um pouco mais radicais, tal, são. Mas eu acho que alguns problemas pedem, né, a coisa que seja um pouco mais radical. Lembrando que todos esses programas que estão listados aí, tem o link lá no material de apoio. Tem o 5 GIRES, eu não tenho certeza se essa é a pronúncia. Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, tem o Health Seas, Sustainable Coastlines, então, e muitas outras programas e instituições, tem a WWF, Greenpeace, né, que foi algumas pessoas do Greenpeace que deram origem ao Sea Shepherd, né? Elas achavam que o Greenpeace era muito passivo, então era muito pouco radical na opinião deles, e aí surgiu aí os dissidentes saíram e formaram o Sea Shepherd. De qualquer forma, você não precisa, por exemplo, ir lá e ser um tripulante do navio lá do Sea Shepherd. Você pode colaborar com dinheiro, ou falando a respeito, passando para frente, né? Então, são diversas formas que a gente pode colaborar com essas ações para que elas tenham continuidade, para que elas tenham efetividade, elas cheguem em mais pessoas, tá? Lembrando que a gente sempre tem formas direta ou indireta de participar de algo, em qualquer nível, tá? Então, essas são algumas ideias. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês querem aproveitar para dar um pulinho no banheiro, alguma coisa do tipo? Bom, então vamos dar continuidade. Falamos sobre os recifes de corais, shark finning, plástico. E, aliás, uma coisa no plástico eu comecei a falar e depois eu vou voltar um pouquinho. O plástico tem, no material de apoio de vocês, tem um link de três publicações sobre o efeito do plástico em corrente sanguínea. Hoje, descobriu-se que o plástico está virando microplástico e ele está envenenando desde o nosso sal, que é extraído do mar, ele já está presente na corrente sanguínea dos peixes e também na nossa corrente sanguínea.
tá? Então, é aquele problema, ele não se decompõe, ele apenas vai reduzindo o tamanho dele por atrito, pressão, temperatura, e ele está presente hoje no nosso organismo, tá? Então, não sabemos, a nível de futuro, o quão prejudicial isso vai ser, né? A gente ainda, digamos assim, é um problema novo ainda para a gente, tá? Então, plástico é uma coisa muito pior do que a gente imaginava. Embora ele seja uma solução maravilhosa, ele é um problema cabeludo. E aí, vamos falar de áreas de proteção marinha, que tem tudo a ver com essas outras coisas que nós falamos, né? Tem a ver com a questão de shark finning, tem a ver com a questão de poluição, seja por plástico ou qualquer outra coisa, a conservação dos corais, porque as áreas de preservação, as áreas de proteção, são áreas que realmente você tem, ou você tem um impedimento total de acessar aquela área, ou você tem restrições, né? Então, por exemplo, para quem mergulha, Laje de Santos é proibido mergulhar com faca. Por quê? Para que a pessoa não tenha a curiosidade, ou tem gente que é mal intencionada, infelizmente, de ir lá e cutucar um coralzinho, cutucar algo que não deva. Então, nós temos nessas áreas diversos níveis de restrição ou de acesso. Depende muito da área, depende do que para que é o intuito da criação dessa área. Algumas das áreas aí que nós temos no Brasil, por exemplo, no Espírito Santo, tem aí a área de proteção ambiental da Costa das Algas e o Refúgio da Vida Silvestre, área de proteção ambiental de Pissabuçu, na Lagoas, Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, em São Paulo, Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Bahia, maravilhoso, para quem não foi, recomendo. Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, maravilhoso também. Reserva Biológica de Comboios, no Espírito Santo. Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, a gente até comentou falamos um pouquinho sobre Alcatrazes na semana passada, que antes era proibido ao mergulho, hoje nós temos aí a liberação, nós já temos mergulho lá, é um mergulho guiado, o guia ele tem que ser certificado pelo IBAMA e o barco ter uma autorização, tá? Então isso restringe bastante o acesso. Reserva Marinha de Arvoredo, Reserva Biológica de Santa Isabel, e assim vai. Nós temos diversos outros reservas e refúgios, e não só aquáticos, também temos aí parques, né? Parques nacionais, reservas, para que tenha toda essa questão da preservação da vida marinha, silvestre, selvagem, tá? E isso falando um pouquinho de Brasil. Como eu disse na outra aula, o curso, ele é um curso super completo, ele é muito legal, mas ele usa muito exemplos de Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Coisas que são mais o cotidiano deles. Então eu dei uma abrasileirada nessa apresentação, eu trouxe um pouco mais do nosso cotidiano, da nossa rotina. Mas lá o material ele é bem completo. Então, o que é, né, uma área de proteção marinha? Como eu já até avancei, né? Como vocês já viram, eu vou de um lado para o outro e volto, pulo item, mas basicamente são áreas que você vai preservar aí a biodiversidade, são áreas que costumam ter bastante biodiversidade, você normalmente tem restrição quanto à pesca, principalmente a pesca industrial, pesca por rede. Existem pescas que são
ecologicamente mais corretas que outras, né? Então, por exemplo, o caçador, eu acho uma atividade ecológica, correta. Por quê? Isso não falando em caça esportiva, não falando nos maus exemplos. Falando no cara que ele quer um peixe para comer, ele vai lá, ele está vendo o que ele vai pegar, então ele vai pegar um peixe que é do tamanho correto, apropriado, ele não vai... Numa rede você traz o peixe que você quer, você traz o que você não quer, você traz o filhote, você traz as outras coisas que são ou não comestíveis, e às vezes você tem uma grande desperdício, né? Então, é uma coisa que às vezes o caçador ele é meio que recriminado, o pessoal pensa mal do caçador, eu não acho que seja ruim, desde que com consciência. Aliás, qualquer um, né? Num dos links tem um documentário que fala sobre os plásticos e também fala sobre a pesca, sobre pesca, e mostra que a pesca compulsória, né, é um problema. O que é a pesca compulsória? Então, por exemplo, no caso do atum, você tem muito golfinho que é capturado junto. Então, isso é uma pesca compulsória, quando você quer um determinado item, sujeito ali, né, um animal, e você acaba trazendo outros junto. Então, claro que você vai falar, mas e aí, como é que eu faço para pescar só o que eu quero? Não é fácil, né? Não tem muito... não existe uma solução fácil para isso. Mas então, voltando à área de proteção, ela vai ajudar a preservar justamente essa biodiversidade e vai também evitar a pesca, principalmente a pesca comercial e muitas vezes qualquer tipo de pesca. As áreas são estabelecidas através de política, tamanho e localização, a comunidade. Então, é aquilo que eu estava falando no começo, existem áreas onde você é totalmente proibido de acessar a área, existem áreas que você tem uma permissão guiada, outras você até tem o acesso, você pode acessar, mas eventualmente tem aí quantidade de pessoas. Então, por exemplo, Fernando de Noronha, você tem um número de habitantes ali, você tem uma quantidade de visitantes, existe aí um equilíbrio, você inclusive paga uma taxa de permanência na ilha, e se você passar desse período, acho que é uma semana, se não me engano, o valor da taxa, a próxima semana ela é caríssima, que é justamente para que você seja meio que dissuadido de ficar muito tempo na ilha, né? Então, quer dizer, existem várias formas de você criar e de você regular essas áreas, tá? Comunidade, é claro que você não vai pegar ali um lugar onde tem uma comunidade que vive ali a vida inteira e de repente falar para eles se virem, vocês não podem mais pescar nesse local porque agora que isso aqui é uma reserva, né? Eventualmente essa comunidade vai ter uma permissão para pescar, mas é pesca de sustento, né? Para que ele se sustente. Não vai ter uma permissão numa pesca industrial, por exemplo, comercial. Então são N fatores que influenciam, tá? Qual vai ser, de que forma vai ser estabelecida essa área de proteção. E serve tanto para uma proteção marinha, como uma proteção também, um parque, uma reserva natural. Tá? Isso é relativamente parecido. Temos aí ameaças diretas, né, a esses ecossistemas marinhos. Então, a poluição por plástico, já vimos que virou uma praga para a gente isso. Ele polui direta e indiretamente. Diretamente pela questão de realmente, quando gruda em cima de um coral, por exemplo, se ele não sair dali, ele vai acabar impedindo a passagem de luz, circulação de água, e vai matar esse coral, seja de uma forma indireta
pela criação do microplástico e ele estar aí sendo consumido pela natureza, pelos organismos. Nós temos aí as mudanças climáticas, né? Principalmente o efeito estufa. Não sei se vocês acompanharam esses dias, acabou de se soltar um iceberg, que é o maior do mundo, tá? Então, quer dizer, nós temos hoje uma mudança climática, nós temos aumento de temperatura global, temos derretimento das calotas polares, o derretimento está causando um aumento de nível das águas. Então, muitas coisas estão acontecendo. Existem lugares que você vê aí urso polar magro, realmente sofrido, ele não está se alimentando. Então, quer dizer, o planeta está sofrendo muito. Então, é mais do que necessário termos aí essas reservas e ainda assim elas correm o risco, né, devido a essas ameaças. Temos a sobrepesca, que é aquilo que eu falei no começo, né, as necessidades, os recursos naturais que nós temos, eles são limitados, mas as nossas necessidades são ilimitadas. Se nós não colocarmos aí um parâmetro, colocarmos uma medida nessas necessidades, nós vamos consumir tudo. Então, nós temos que ter consciência, aquela mudança que eu falei, mudança em nível pessoal, mudança em nível comunitário, mudança em nível governamental. Nós temos que mudar a cabeça, porque não está dando certo o que nós estamos fazendo. Nós estamos aí poluindo, estamos exaurindo recursos, estamos extinguindo espécies e, infelizmente, essas coisas não se consertam sozinhas, tá? Nós temos que, sim, ter muita consciência do que nós estamos fazendo ou podemos fazer para melhorar. Por isso que eu falo, às vezes você acha um absurdo eu falar, o saquinho que você deixa de jogar fora faz diferença, o canudo que você deixa de consumir faz diferença? Faz. Pode não parecer, mas vai fazer diferença sim. Porque quando milhões de pessoas deixam de praticar essas coisas, gera um impacto positivo. Temos também ameaças aí indiretas, né? Perda de habitat. Então, essas áreas de proteção, normalmente, principalmente os recifes de corais e essas reservas, elas são áreas que, por terem menos influência externa de pescadores, caçadores, etc., elas têm uma grande reserva biológica, digamos assim. Tem bastante indivíduos que moram nessas áreas ou frequentam essas áreas. Então, a partir do momento que esses indivíduos começam a perder esses ambientes, se a gente deixar de ter essas áreas de proteção, eles vão estar expostos a excesso de pesca, a outros predadores que eles não teriam ali na área onde eles vivem, e por aí vai. E temos também poluições por fontes terrestres, né? Eu estava citando no começo, na outra parte do curso, na primeira parte, a questão da erosão, o quanto ela influencia, né? Porque a partir do momento que o solo erode, a água carrega essa terra e ela chega no manancial, ela chega num rio, chega num oceano, ela vai sedimentar, ela não pertence àquele ambiente, ela vai tampar ali os corais, vai causar branqueamento, vai causar a formação de ilhas, bancos de areia, digamos assim. Então, tem diversos problemas aí pela questão de poluições de fontes, e não só pela erosão. Lembrando também o saco plástico, lixo, descarte tóxico, né? Produtos químicos, óleo de cozinha. Óleo de cozinha é uma praga, tá? Aliás, qualquer óleo. Óleo e água não se misturam,
e o óleo tem uma alta capacidade contaminante, tá? Então, é muito importante vocês fazerem um descarte consciente, levar realmente nesses lugares que você pode fazer o descarte de óleo, não joga na pia. É claro que ali, quando você lava uma panela, não tem muito o que fazer, mas se você faz uma fritura, aquele óleo velho, não jogue na pia. Coloca numa garrafa PET depois de frio e leve num ponto de descarte, tá? Que eles vão fazer uma reciclagem consciente disso. Nem tudo está perdido. Temos aí casos de sucesso, né? Digamos assim. A Laje de Santos, por exemplo, hoje é um parque estadual marinho. Você tem um manejamento, você tem fiscalização. Diminuiu muito a questão de pesca ali na ilha, depois que na laje, depois que se formou o parque. Temos aí o arquipélago de Alcatraz, que por muito tempo manteve-se inacessível. Hoje você tem aí autorização de mergulhar lá, tal, mas é uma coisa realmente controlada, com uma forma correta de se fazer. Temos aí a Mission Blue, né, da doutora Early. Parque Nacional Marinho do Cabo Pulmo, no Golfo da Califórnia. Área de Proteção Marinha de Ross, na Antártica. Então, nós temos aí várias ações, vários programas que têm sido benéfico, têm ajudado a preservação das espécies, né? E a gente pode sempre ajudar, né? Diretamente ou indiretamente. A partir do momento que você conversa com as pessoas a respeito dessas coisas, desse problema que é o plástico, que é o problema de não ter uma área de proteção, é a forma mais fácil que você tem de ajudar. Conscientização. A partir do momento que eu me conscientizo, o próximo passo é conscientizar a comunidade. Então, nível pessoal, mudo a minha cabeça. Nível comunitário, vou trabalhar a minha comunidade, vou conscientizar a minha comunidade, e a comunidade tem força para que lá em cima a gente tente fazer com que o nível de mudança também chegue na política, para que existam políticas públicas que tornem as coisas mais plausíveis, digamos assim, porque existem coisas que não são possíveis, não dá para ficar como está, né? Nós não podemos ter descarte irregular de lixo, não podemos ter uma falta de política que não fale o que pode ou não pode, que não se preocupe em conscientizar a população, que a gente sozinho podemos influenciar, mas precisamos de força, a gente precisa que a coisa venha de cima, né? Então, a partir do momento que você passa a pressionar os órgãos públicos, os políticos, talvez no futuro tenhamos aí uma diferença do que nós temos hoje. Alguns países já têm um eco muito forte, já tem uma visão política de futuro que envolve, né, a ecologia. E não é uma questão só de selo, eu sou ecologicamente correto, eu faço descarte bonitinho. É uma questão realmente do que você vai deixar para as próximas gerações, seus filhos, seus netos, bisnetos, né? Isso pode não nos influenciar aqui, agora, nesse momento, mas vai influenciar lá na frente. Então, nós precisamos estar atentos com isso, tá? Então,
temos aí benefícios diretos decorrentes dessas áreas de proteção. A biodiversidade marinha, a partir do momento que você tem uma área de proteção, ela passa a ter indivíduos, mais indivíduos vivendo naquele local. Você tem, por exemplo, nós falamos na semana passada sobre os recifes artificiais de corais, né? Aliás, recifes artificiais. E como esses recifes causam aí, vem fazendo população, os peixes começam a se mudar para esses recifes, então é um ganho duplo, porque o peixe ganha ali, ele ganha uma área de proteção para ele, a gente ganha, porque a gente tem ali uma coisa muito mais legal para se ver, e o planeta ganha, porque você está formando toda uma ecologia ali, toda uma coisa sustentável e renovável. Então, trabalhamos sempre nisso. Mudanças climáticas, né? Começa aí, eu nem sei se ainda existe alguma coisa que tenha CFC. Antigamente tinha, porque era muito mais barato. Hoje em dia, os sprays, normalmente, eles usam gás butano. Mas antigamente existia ainda muita coisa com CFC. E aí uma atitude é justamente deixar de usar, procurar mudança, usar coisas que não usem, evitar queima de combustível fóssil, né? Hoje, infelizmente no Brasil ainda é uma coisa meio utópica, mas lá fora é muito comum as casas terem célula fotovoltaica e usarem a própria energia solar para o consumo próprio e ajudar na conta, né? Então, a partir do momento que você utiliza essas energias renováveis, você passa a ter aí menos uso de queima de carvão, de petróleo. Isso é muito bom e o meio ambiente agradece. Determinação dessas áreas, né? Então, você tem não só, eu vou até além, não é só uma questão de preservar o que já é uma área de preservação, uma área marinha, um parque que é estabelecido, mas você tem a obrigação de tratar qualquer lugar como se fosse um parque ecológico, tá? Seja num mergulho, numa trilha, trate aquele local como extremamente necessário, como importante. E definitivamente, ele é importante, ele é necessário, tá? Então, vamos evitar de levar sujeira a esses locais. Se a gente achar sujeira nesses locais, vamos recolher. Não tem nenhum problema, não é vergonha nenhuma a gente pegar e botar num saquinho para depois descartar em outro lugar, no lugar correto, tá? Quando você começa a proteger essas áreas, enxergar com outros olhos, elas começam a trazer também benefícios, tá? Então, por exemplo, o benefício econômico, uma área de preservação, ela gera muito mais lucro pela visitação do que pela exploração. A exploração degrada essa área e em algum tempo ela deixa de existir. Enquanto que se você preserva, ela vai gerar o turismo ecológico, o turismo de contemplação por muito tempo ou permanentemente, tá? Então, ela traz aí benefício econômico, como o ecoturismo, por exemplo, né? Você tem quanta gente hoje não opta por fazer realmente turismos ecológicos. Você pega, vai fazer um turismo aí, Amazônia, Pantanal, tem muitas coisas legais, e fora mergulhos, né? Tem áreas de mergulho que são espetaculares. Eu gosto muito de Abrolhos, a Fernando de Noronha é espetacular, fora do Brasil, então tem N coisas lindas. Você tem até, inclusive, pesca, né? Como eu te disse, uma coisa é pescar com rede, e outra coisa é você fazer uma pesca de vara, ou uma pesca caça-sub. Então, é muito mais ecológico, tá? Desde que não seja aquela coisa maníaco, né? Não, eu pesquei para ter quantidade, para dizer que eu pesquei 50. Não, consciência, né? Vamos pescar para sustento, para comer, tal, não para
fazer número para postar no Facebook, postar no Instagram. Isso não é legal, tá? Aliás, uma atitude que você pode ter é justamente criticar quando você vê alguém postando algo de forma correta. Criticar, aí vamos tomar cuidado, tá? Eu digo criticar, às vezes a gente tem vontade de sair criticando, mas às vezes a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo errada. Então, chama de lado ali, chama no privativo, fala, escuta, você sabia que você vai comer tudo isso? Você vai... Qual foi o intuito de pegar tudo isso? Entendeu? Sabe, tem aquela conversinha de que tranquila, na boa, sem ofender, né? Às vezes a pessoa não faz ideia de que ela está fazendo algo errado, tá? E tem um ditado que diz que você pega muito mais mosca com mel do que com vinagre. E é uma verdade, né? Se você conversa com aquela pessoa na boa, sem julgar, você às vezes consegue conscientizar. Agora, se você já chega batendo, o cara empaca, e aí que ele não vai querer saber, ele vai te chamar de ecochato, e acabou. Você não tem mais a entrada de poder trabalhar a cabeça dessa pessoa. Fora isso, nós, principalmente nós mergulhadores, temos aí também formas de contemplar e saber o que nós estamos contemplando também com curso, né? Um dos cursos aí que nós temos na SSI é o Ecologia Marinha, muito legal também, e outros cursos que eu venho falando. Então, você vai justamente ver muito disso que eu falo, de que forma você vai interagir com essa natureza, com tudo isso que você está vendo, preservação, né? É bem legal, tá? Não nos faltam opções para ajudar e para trabalhar em cima dessas coisas. E como eu vou fazer a diferença? Como eu posso fazer a diferença? Educar família e amigos. Aí lembra daquela coisa dos 3 níveis? A partir do momento que eu tenho a mudança a nível pessoal, eu tenho como trabalhar a comunidade. Então, educar amigos de família, não tocar na vida selvagem, não comprar lembranças, né? Então, por exemplo, aquela coisa de comprar estrela do mar lá seca, invernizada, aquilo, a partir do momento que tem demanda, eles vão continuar tirando aquele bicho, matando aquele bicho para vender, tá? Concha também não se tira, porque ou ela pode ser usada por um outro animal, ou ela pode indiretamente se decompor e voltar aquele cálcio da formação dela para o oceano, para toda a biologia ali, o ecossistema em que ela pertence, tá? Então, temos que ter consciência sempre, tá? Olha lá, novamente, né? Mudança em nível pessoal, mudança em nível de comunidade, mudança em nível político. Aos pouquinhos a gente vai mudando ali, muda a cabeça dos amigos, família, e depois a gente vai para cima. E temos aí projetos, tá? Que trabalham nessas áreas, fazem trabalhos bem legais. Projeto Tamar é um trabalho muito bacana do IBAMA, de proteção de tartarugas. Temos aí Sea Shepherd Brasil, WWF também tem o Braço Brasil, a Oceana Brasil. Lembrando que tudo isso que eu estou falando está lá no material de apoio, os links, tá? Nós, como mergulhadores, temos vários cursos também. Eu, pelo menos que gosto dessa área, é um prato cheio. Eu me esbaldo com essas coisas, né? Temos aí ecologia das tartarugas marinhas, identificação de peixes, temos o ecologia de raias e mantas. Então, poxa, olha quanta variedade, quanta coisa a gente tem aí para adquirir conhecimento, né? Não nos falta oportunidade, tá? Tem para tudo. Olha lá, conclusão. Novamente eu falando, tudo isso que nós falamos, e eu acho que todos os problemas na vida, tudo que a gente identifica como um problema, a gente só consegue mudar fazendo essas mudanças
primeiramente, em nível pessoal, nós temos que primeiro trabalhar nossa cabeça, mudar as nossas ideias, os nossos conceitos, eventualmente hábitos errôneos que nós tenhamos, para depois a gente trabalhar conscientizando amigos, famílias, pessoas mais próximas e ganhar força para tentar mudar em cima, nível político, onde fazem as políticas públicas, tá? Sem isso a gente não consegue realmente uma mudança efetiva. Temos aí também conhecimentos práticos que ajudam para você conseguir fazer essas mudanças, né? Por exemplo, eu falei que tinham cursos gratuitos, ó, eu coloquei até aí no slide. Nós temos aí o Scuba Diver, que os 3 primeiros módulos, são 6 módulos, os 3 primeiros são gratuitos, o material está lá todo à disposição, você vai aprender muita coisa sobre fisiologia, biologia, muito legal, recomendo. Quem gosta de conhecimento, que nem eu, leiam, vocês vão gostar. Temos aí o Try Scuba, que é totalmente gratuito, é um curso que você vai fazer, vai ter certificação, é muito bacana. Aliás, todos eles têm. Snorkel Diver, né, para você mergulhar de snorkel. Try Free Diving. Tem o Memmer Diving, que eu esqueci de colocar aí, que é o mergulho sereia, né? Faz fotinha e tal. É bem engraçado, bem legal. Isso é só pipoca, tem muita coisa. A gente hoje tem muita coisa na internet e tal. Netflix, que eu amo, né? Sou fascinado por streaming. Temos aí filmes e documentários muito legais. Eu vou dar algumas sugestões. Eu recomendo aí esse filme Em Busca dos Corais, Oceanos de Plástico, o Mission Blue, Professor Polvo, espetacular. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aí tem um link lá no material de apoio. A Terra à Noite, bem legal, é uma outra visão. Nosso Planeta, Retorno ao Oceano, Seaspiracy, tá? Todos eles são bem interessantes. E fora isso, temos aí para os mergulhadores, para quem gosta de mergulhar, temos aí todo um calendário que o Ecology oferece, tá? Até o Carlos, se quiser falar um pouquinho a respeito. Oi, Anderson. Pessoal, então, próximas viagens aí confirmadas, né? Fora do dia a dia que a gente faz aí todo mês. A gente tem, em setembro, a gente tem o nosso Live Aboard, né? Um mini cruzeiro, por assim dizer, que será feito na Ilha Grande, né? Com o Enterprise. É talvez o Live Aboard mais bacana que a gente tem no Brasil. Ele fica aqui pertinho da nossa casa, né? Então, para quem estiver interessado, são 2 dias com muitos mergulhos, né? Aí talvez até 10 mergulhos um final de semana, né? E também já estamos pensando já no ano que vem, né? Cozumel no Carnaval de 2022, né? Uma semana de muitos mergulhos no paraíso do mergulho em drift, né? Que é Cozumel. Pacote muito bacana, hotel all inclusive. Então é mergulho de manhã, piscina com bar molhado à tarde, né? Melhor impossível, né, pessoal? Quem precisar de mais informações, manda aquele alô para a gente passa aí os detalhes aí dos pacotes. Né, para quem quer mergulhar mais perto, né, ou quer já mergulhar esse final de semana, né, tem Ilha Grande e Paraty todos os meses e temos também Laje de Santos uma vez por mês também, né, pessoal? Manda um alô que a gente avisa aí os próximos. Olha as datas aí. Muito bom, obrigado, Anderson. Seu cara, mano. Elas estão, para mim, pelo menos a visualização aqui de quem está presente está em cima, na frente, mas eu não sei para vocês como é que aparece aí. Mas de qualquer Depende um pouquinho do forma, dispositivo, né, que usa. de qualquer forma tem no material de apoio tudo isso daí, tá? É isso aí, galera. Chegamos ao fim.
Como eu disse no começo, é um en passant, tá? É uma parte, digamos assim, abrasileirada aí do Blue Oceans. O curso em si tem muito mais conteúdo, lá tá tudo dividido, bonitinho, várias explicações. É muito bacana, eu recomendo que vocês vão lá, consultem, olhem, façam esse curso, é muito bacana mesmo, fora que vocês ainda vão ter a certificação, vale, que é reconhecida no mundo inteiro e é muito bacana, tá? E nós estamos à disposição de vocês, falo por mim, falo pelo College, toda a equipe lá, sabe que para gente, quem já conhece, é um prazer aí estar conversando, estar atendendo vocês, falando sobre essa apresentação, etc. Qualquer coisa aí, procure a gente, estamos à disposição. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha Tem acho aqui. que o José Luta, que eu estou vendo aqui. Ah, boa. Então, essa pergunta eu perdi. Não é uma pergunta, não. Só estou parabenizando você. Eu perdi, desculpa, pessoal. Não é uma pergunta, não. Só estou parabenizando pela apresentação. Obrigado. Anderson, muito bom. Parabéns. Obrigado. É um assunto obrigado. bastante agradável de se ouvir e de se pensar, né? Sim, importantíssimo. Pensar nos nossos próximos mergulhos, como é que a gente vai se seguir. Parabéns mesmo. Então, o Diving College está de parabéns pela apresentação. Muito obrigado. O Marcelo mandou uma pergunta aqui agora, Anderson. Manda. Como ficam as máscaras descartáveis nos oceanos? É uma pergunta... Pois é, é um muito boa. imbróglio, Obrigado, né? Marcelo. Assim como o saco plástico, ela é um grande problema. É claro que o material, quanto mais denso, quanto maior, ele demora mais tempo para virar microplástico, e aquele problema que eu até cheguei a comparar com radiação de lixo atômico, né? Mas é um problema também. E o problema é que, por incrível que pareça, a gente pensa no saquinho de plástico como sendo um grande vilão, mas vocês vão ver, inclusive nesse documentário Oceanos de Plástico, se não me engano é o Oceanos de Plástico, que o lixo causado pela pesca, né, resto de rede, etc., é muito pior. Tá? Então, quer dizer, hoje, nós já estamos tendo alguma consciência em relação à sacolinha, ao canudo. A gente já está começando a fazer a nossa parte, né? A gente às vezes demora um pouco, mas a gente vai pegando a coisa e vai incutindo na cabeça. Mas o lixo a nível industrial ainda é pesado, é muito problemático. O negócio é aquela história, existem também ferramentas, são coletores que eles estão começando a construir, automáticos, né? Digamos assim, não precisa de uma pessoa, e ele fica boiando no oceano coletando lixo. E aí, eventualmente, vai o barco lá e recolhe. Então, existem coisas que já estão sendo feitas, várias propostas estão sendo estudadas no mundo inteiro por vários cientistas e pessoas da área, para que a gente consiga trabalhar isso e reduzir e acabar com esse problema. Tudo começa no nível pessoal, na conscientização, para depois a gente chegar nesse nível de coletividade, de política pública, mas sempre vai começar com a gente. Muito bem. A Marilise também mandou uma pergunta aqui agora sobre a visita das raias-mantas na Laje de Santos. Manta, aquele bicho é lindo, né? Olha, quem já teve a sorte de ver um bicho desse num mergulho, assim, a pessoa que, quando pensa naquilo, lembra aquilo, vem um sorriso, né? Que eu chamo de orelha a orelha, né? As mantas, elas têm visitado a laje. Infelizmente, não é sempre que a gente vê elas, tá? Porque é um bicho que, embora ele seja grande, ele é tímido. E, infelizmente, nós temos aí mergulhadores que gostam de pegar
tentar pegar carona na raia, etc. Tal, isso não é legal, isso assusta o bicho, e pior do que isso, o peixe e raias, etc., vocês já perceberam que eles têm uma camada, quando você compra o peixe, ele tem uma camada melequenta, né? Que é uma gosma. Essa gosma não é à toa, ela tem uma utilidade. É uma proteção que eles têm na pele para evitar infecções, bactérias, tal. A partir do momento que você vai lá e gruda num bicho desse, essa área onde você eventualmente acabou arrancando essa proteção, ela está sujeita. É a mesma coisa que você arranhar a pessoa. Se você arranha ela, é mais fácil de pegar ali uma sujeira, uma bactéria, né? E a mesma coisa com o peixe. Às vezes a gente acaba machucando ele com esse contato. Por isso que a gente não deve ter esse contato. Na raia-manta, claro que você tem essa questão de prejudicar ela tal, mas você não vai ter um grande problema para você. Mas lembra daquele caso de uns anos atrás do Steve Irvine, acho que é australiano, se eu não me engano, aquele cara que mexe com natureza, tal, não sei o que lá, mexia. Ele teve uma infelicidade que ele montou numa raia, não era uma raia-manta, era uma raia, eu não lembro qual é a espécie, mas é uma mais comum, mas é uma raia que tem ferrão. E o que acontece? Ele teve muito azar, porque ela se assustou com ele e... Na realidade, ele tentou abraçar, ele foi querer dar um abraço na raia, né? Exatamente. E ela se assustou com ele. Ela não sabe o que é aquilo, se aquilo... Que ele veio por cima dela e pegou ela assustou. Ela achou, é um predador tentando me pegar. Ela fez o quê? Se defendeu. Pro azar dele, pelo tamanho dela, o ferrão dela era grande, e o lugar que ela bateu com o rabo que pegou o ferrão justamente fez com que ele penetrasse pelas costas e atingisse o coração. Então, morreu. O bicho é ruim? Não. O bicho não é ruim. O bicho fez aquilo com o intuito de matar ele? Não. O bicho estava apenas se defendendo. Então, por exemplo, moreia é um bicho, eu adoro ver moreia, eu adoro olhar moreia, mas não tenta encurralar aquele bicho, que aí você vai ver o diabo, né? Então, pô, moreia é legal, a gente, é de boa, ela fica ali te olhando, não tem problema nenhum, você olha ela te olha, ela não vai te atacar. Agora, se ela se sentir encurralada, se você for tentar enfiar a mão nela, ela vai se defender. O cachorro, eventualmente, acontece isso. Às vezes a gente ultrapassa o limite dele. Assim como a gente não gosta que, sei lá, um estranho pegue e venha e enfie o dedo na tua cara, o bicho também não gosta, tá? Então, isso eventualmente afasta as raias. Eu conheço alguns maus mergulhadores, inclusive eu cortei relação com um deles, justamente por isso. O cara era o maníaco da laje, que ele ia para a laje para pegar, na época das mantas, e ele sabia que estava errado, mas ele não queria nem saber, ele ia lá e ele grudava em tudo que é manta que ele conseguia. Então, é um cara que eu realmente cortei relações. Não quero. Eu tentei conscientizar, tentei conversar na boa, não quis saber, falei, bom, paciência. Eu não quero papo com um cara como você. Talvez seja radical da minha parte, pode ser, mas sei lá, eu não consigo. Não desce, para mim não desce. Mais alguma pergunta, alguma interação? E sim, né? Respondendo aqui também uma outra parte da pergunta da Marilise, a época é agora mesmo, Marilise, é de É o julho, inverno, junho, né? junho, Até julho. final aí de agosto, talvez, né? E Coincide não mais ou só menos na com a época laje, da né? baleia em Abrolhos, né? Da Exato. jubarte em Abrolhos. E também existe avistamento em outros pontos do nosso litoral, né? Eventualmente Então, o nosso orca na litoral todo tem Ilhabela. chance. Inclusive, esses dias estavam vendo até baleias também em Ilhabela, né? Estão passando por Sim, lá elas também. fazem a travessia, elas passam por ali, né? Exatamente. Certo, turma? Parabéns, Anderson. Muito Grande obrigado. aula. Foi Obrigado. espetacular. Acredito que todos curtiram muito, né, Anderson? É uma Parabéns mesmo animação, né? novamente pela apresentação, pelo conhecimento, por dividir esse tempo com a gente, né? Acho que engrandeceu a todos.
É uma coisa que me Muito causa obrigado. muito prazer. Eu gosto muito de falar a respeito. Poderia falar por horas e horas. Vocês enjoaram de mim. Muito bom. Bom, pessoal, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, acredito que a gente vai encerrando por aqui, né? Novamente, agradecendo a todos que entraram, participaram, né? E quiseram conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a conservação dos nossos oceanos, né? Do nosso meio ambiente, que é uma coisa tão necessária, não só para a gente, mas para as gerações que estão vindo, né? Os É nossos filhos, verdade. nossos netos, todos que estão aí. O Devin Code fica muito contente de contar com todos aqui nessa Aí um noite. lembretezinho, desculpa te cortar. Para quem Imagina. não assistiu ao primeiro módulo, tem gravado, né? O Carlos gravou, disponibilizou o link e vai também disponibilizar do segundo módulo. É isso aí. Quem quiser ver, a gente, claro, colocou o link, né, em alguma das nossas mídias, né, vai estar no Facebook, eu esqueci de colocar, vou colocar semana que vem. Aí eu já Antes coloco os tarde do dois que links, nunca. né? Better Safe Than Sorry. E quem tiver interesse, o vídeo está no nosso canal do YouTube, né? Então entra lá, procura Diving College Brasil. Tem lá o nosso canalzinho no YouTube, a gente coloca lá os vídeos de viagens, vídeos de promoção, né? E tem, né, uma das nossas listas é lives. Então, tem curso aqui do Anderson, yes! Tem também lá lives que fizemos ano passado, tem algumas lives muito bacanas, com o Márcio Liza, com o Eric Comim, lá da Laje de Santos, com o grande médico otorrino, presidente da Associação Brasileira de Otorrino, o Fabrício, falando sobre como os mergulhadores podem também ajudar aí a não a ter uma boa equalização, a não machucarem suas orelhinhas, né? Antes do mergulho, então dando dicas fantásticas também. Estão todos lá no nosso canal. Dá uma passadinha, vocês vão Fabrício é curtir, fera. com certeza. Fiz o meu comercial. Valeu. Tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente a todos. Obrigado, uma boa noite a todos. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Bom, galera, fui.